Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje vai ser sobre potências de números decimais, tá bom? Nós vamos trabalhar agora com os números decimais utilizando eles no formato de potências, tá bom? Vamos primeiro relembrar o que é uma potência, tá? Potências, quando nós estamos trabalhando com potências, nós estamos tratando da multiplicação de fatores iguais. Como assim multiplicação de fatores iguais? Vou dar um exemplo aqui para a gente relembrar. Se eu te perguntar quanto é 5 ao cubo, base 5 expoente 3, você tem que se lembrar que isso é 5 vezes 5 vezes 5, que dá um total de 125, tá? Por quê? Porque esse expoente aqui, ele indica quantas vezes essa base deve ser multiplicada, tá? Então, se o expoente é 3, a base deve ser multiplicada 3 vezes, tá? Quando nós vamos para o mundo dos números decimais, nós não vamos trabalhar com potências de uma forma diferente, tá? Vamos trabalhar exatamente da mesma forma. Vou dar um exemplo aqui de números decimais elevados a uma determinada potência. Por exemplo, 4,2 ao cubo é igual a 4,2 vezes 4,2 vezes 4,2. Aí eu vou ter que fazer esses cálculos aqui. Como são números com vírgulas, eu faço separado, tá? Eu faço os dois primeiros, depois eu multiplico pelo último. Então, eu vou fazer assim. Multiplico. Aí eu lembro que na multiplicação a gente esquece num primeiro momento as vírgulas e lembra de colocar só no final. Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 4 vezes 4, 16. 8 e 8, 16. Aqui dá 7, 1. Agora eu tenho duas casas decimais depois da vírgula, então eu coloco aqui a vírgula com duas casas decimais. Aí esse resultado aqui, 17,64, eu vou multiplicar por 4,2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Fica 2, vai 1. 2 vezes 7, 14. Com 1, 15. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 4 vezes 4, 16. Fica 6, vai 1. 4 vezes 6, 24. 24 com 1, 25. Vai 2. 4 vezes 7, 28. Com 2, 30. Fica 0, vai 3. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. Agora eu vou somar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A resposta é 74,088, tá bom? Exatamente igual a gente faz com números decimais. Vou dar mais um exemplo. 2,2 ao quadrado. Isso vai ser igual a 2,2 vezes 2,2. Vou fazer a conta aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4, 8, 4. 1, 2, 1, 2. Resposta 4,84. Mais um exemplo para a gente ficar craque. 0,5 ao quadrado. Isso é igual a 0,5 vezes 0,5. Vou fazer as contas aqui. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 0, 0. Com 2, 2. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. 5, 2, 0. Somei. 1, 2, 1, 2. Resposta 0,25, tá bom? Mais um exemplo. 0,1 ao cubo. Vamos fazer aqui. 0,1 vezes 0,1. 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 1, 0, 0. 1, 2, 1, 2. Aí, agora, esse resultado aqui, eu vou multiplicar mais uma vez por 0,1, porque ele está ao cubo. Então, eu vou fazer 0,01 vezes 0,1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 1, 0, 0, 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Então, a resposta aqui é 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, que é igual a 0,001, tá bom? Então, gente, potências com números na sua forma decimal são exatamente iguais com potências normais, com números inteiros, tá bom? O resultado da potenciação também pode ser chamado de potência, por isso que eu tô falando assim, tá bom? Agora, nosso próximo tópico vai ser raiz quadrada de números decimais. Aguardo vocês. Pessoal, continuando com o conteúdo da aula de hoje, nós já tratamos sobre potências de números decimais e agora nós vamos falar sobre raiz quadrada de números decimais, na sua forma decimal, tá bom? Uma técnica que eu gosto de utilizar para calcular a raiz quadrada de um número decimal é transformar esse número decimal em fração, tá? Então, eu utilizo uma fração para calcular a raiz quadrada de um número decimal. Como é isso, professora? Bom, vamos supor que eu queira calcular quanto é 0,01, quanto é a raiz quadrada de 0,01. Lembrando que a raiz quadrada é a operação inversa da potência. Enquanto que a potência é um número que é elevado àquele determinado expoente, uma potência ao quadrado é um número que é elevado a 2. Quando você tira a raiz quadrada, você visa descobrir qual foi o número que foi elevado ao quadrado e que gerou isso aqui como resultado, entendeu? Então, ela é a operação inversa da raiz. Bom, para mim, na minha opinião, essa parte é mais difícil do que a potência, porque você tem que, para calcular a raiz, quando é um número que você já não sabe a raiz de cor, você geralmente faz isso usando estimativas, né? Você tenta um número aproximado e vai multiplicando o número por ele mesmo até encontrar o valor. Para evitar de fazer isso com números decimais, eu sempre faço dessa forma aqui, ó. Eu transformo 0,01 em 1 sobre 100. Olha, eu tenho duas casas decimais depois da vírgula. Então, eu posso colocar 2 zeros, tá bom? E aí, a raiz quadrada de uma fração, como nós já vimos, é a raiz quadrada do numerador dividida pela raiz quadrada do denominador, tá bom? Raiz quadrada de 1 é basicamente você saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 1. A gente já sabe que é 1, né? Porque 1 vezes 1 é 1. E raiz quadrada de 100, a gente tem que pensar em qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 100. Nesse caso também a maioria de nós já sabe que é 10, porque 10 vezes 10 dá 100, tá bom? Então a gente achou 1 sobre 10. Para você não deixar como fração, eu vou colocar aqui 0,1, tá? Uma casa decimal depois da vírgula, porque aqui eu só tenho um zero, tá bom? Mais um exemplo, raiz quadrada de 0,25 é igual a raiz quadrada de 25 sobre 100, que é igual a raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 100. Isso aqui é igual 25, a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25, e a raiz quadrada de 100 é 10, 0,5. Então, pessoal, encerramos a nossa aula de hoje. Vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 184 até a página 187, tá bom?